Oi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa hora do conto. E qual será a história que vem hoje, hein? É essa aqui, ó, a história mais longa do mundo, de Rosane Pamplona. E vocês, estão preparados para ouvi-la? Então vamos lá! Era uma vez um rei que gostava muito de ouvir histórias. E o contador de histórias daquele reino era um velhinho que sabia muitas lendas, muitas fábulas maravilhosas. E o rei se deliciava ao ouvi-lo. Porém, sempre reclamava que queria ouvir mais e mais. O velhinho se esforçava para encontrar as histórias cada vez mais compridas, mas no final o rei sempre acabava dizendo: "Mas é só isso? Que história curta! Eu quero uma história mais longa." E chegou o dia em que o rei, irritado com o contador de histórias que não conseguia mais satisfazer as suas exigências, mandou-o para a prisão. E anunciou que daria 500 moedas de ouro para quem lhe contasse uma história muito longa, que ele mesmo se cansasse. Mas ai de quem acabasse a história antes do rei dizer basta! Em vez de 500 moedas, ganharia 500 chibatadas. Ora, muitos foram os candidatos para aquela tarefa, contadores de histórias de todos os lugares do mundo apareceram para entreter o rei. O primeiro passou horas e horas contando uma história que parecia não acabar nunca mais. Durou um dia inteiro, mas no final o rei, ainda insatisfeito, reclamou: "Só isso? Agora que eu estava começando a gostar?" E o pobre contador de histórias não escapou do castigo prometido. O segundo contador de histórias contou ao rei uma lenda tão complicada que levou um dia e uma noite para ser contada, mas o rei, entretanto, não parecia se cansar. Ao amanhecer, ainda insistia, enquanto o contador de histórias bocejava. "E aí, o que aconteceu depois?" disse o rei. Nem é preciso dizer que esse também recebeu as suas 500 chibatadas. E assim, por mais que os contadores de histórias encompridassem seus relatos, não conseguiam satisfazer o rei. Iam embora desiludidos e marcados pelas chibatadas. Um dia, porém, chegou ao palácio um jovem contador que garantiu ao rei que conhecia a história mais longa do mundo. O rei olhou com desprezo para aquele menino, como se dissesse: "Espere só, você vai ter o que merece." E então, o jovem começou a contar a sua história. Era uma vez, num campo, um celeiro abarrotado de milho até o teto. Um dia, uma nuvem de gafanhotos desceu naquele lugar e um dos gafanhotos descobriu um buraquinho na parede do celeiro. Conseguindo entrar, o gafanhoto saiu carregando um grão de milho. E logo veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. Está bem, disse o rei, eu já sei." E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. "Chega de gafanhotos, pula essa parte e conte logo o que aconteceu depois." Ora, majestade, disse o jovem muito tranquilo, "toda a história deve ser contada por inteiro. Eu não posso pular nem um
pedacinho, senão Vossa Majestade não vai entender nada. Está certo, conformou-se o rei. Prossiga. E o jovem continuou. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto. E assim ele prosseguiu, repetindo sempre a mesma cantilena. Cada vez que o rei tentava interrompê-lo, o jovem se mostrava ofendido e retrucava que não podia continuar a história sem contar inteirinha a primeira parte. E ele continuava. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e carregou outro grão de milho. O rei, não aguentando mais, deu um berro. Chega! Pode parar com essa história? Essa história é demais para mim. Assim, o jovem saiu rico do palácio, com suas bem merecidas moedas de ouro. E o velho contador de histórias foi solto e nunca mais teve problemas com o rei, que passou a preferir histórias bem curtinhas. E assim essa história acabou, e que seja feliz quem a escutou. Um grande beijo para vocês.